A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Eu sou o presbítero José Roberto em mais um programa Encontro com a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por poder estar mais uma vez aqui reunido com vocês. Boa tarde, povo de Lages. Boa tarde, povo aí de Santa Catarina e das demais cidades aí, aonde esta rádio tem alcançado. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe o sábado de vocês grandemente. É um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez aqui, compartilhando esse programa, compartilhando a palavra de Deus com vocês que estão aí do outro lado me ouvindo. Que Deus abençoe vocês grandemente. Boa tarde, pastor Elcio. Boa tarde, diácono Jean Carlos. Da paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria podermos estar juntos novamente. Que Deus continue abençoando grandemente vocês, a família de vocês, o ministério, esta rádio, no nome de Jesus. É uma rádio que tem alcançado muitas vidas, é uma rádio que tem semeado a palavra de Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, por esse privilégio de fazer parte aí dessa equipe, né, dessa rádio que nasceu no coração de Deus. E eu creio que ela vai dar muitos frutos ainda, como já tem dado. Eu creio que vai ser mais ainda. Ela não vai ser só ouvida no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e até mesmo do outro lado do mundo, porque para Deus nada é impossível. Então estou muito feliz por esta oportunidade. Que Deus abençoe vocês grandemente de abrir essa porta para que eu possa também compartilhar a palavra de Deus. Eu creio que muitas vidas estão sendo alcançadas, não só através do meu programa, mas através da rádio, de toda a programação da rádio, porque toda a programação é bênção. Glória a Deus por isso. Bom, vamos dar início ao nosso programa, onde eu já estou no terceiro sábado e eu tenho falado de um assunto que é muito importante para o povo de Deus. Eu creio que muitos, né, já conhecem, pessoal que é mais antigo aí na caminhada, nos caminhos do Senhor, talvez já conheçam esse estudo, mas tem uma nova geração aí que eu creio que ainda não conhece, porque infelizmente eu às vezes me entristeço muito com isso, mas algumas igrejas hoje não têm mais a preocupação de ensinar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus por esta rádio, porque ela tem pregado a palavra de Deus, tem ensinado a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe grandemente esta rádio e toda a equipe que tem se preocupado em semear esta semente que é a palavra de Deus. E como eu dizia, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo sobre as 7 dispensações que eu já iniciei. Nós já estamos no terceiro sábado. Já falamos no primeiro sábado, nós falamos, né, da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, onde o homem ele foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da sua desobediência. Falamos também da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, que é de Adão até o dilúvio. E essa dispensação ela durou 1656 anos, quando deu-se a tentação e a queda do homem.
E hoje nós vamos falar da terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Mas antes eu quero aqui relembrar um pouco sobre o significado, né? O que significa as dispensações de Deus. As dispensações de Deus são um espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus. No grego, a palavra dispensação significa literalmente administração de uma casa e economia, sendo, portanto, uma certa maneira de Deus tratar com o homem na administração variada dos seus desígnios em diferentes épocas. As 7 dispensações elas são diferentes períodos de tempos da obra de Deus e seus propósitos para a raça humana. A separação de épocas, ou seja, a dispensação da história sagrada, é o método mais antigo de estudar a palavra de Deus. Este método ele não é só o mais antigo, mas também o mais razoável. E com este sistema de estudo se faz as divisões das revelações que Deus deu à raça humana. Mas o que são as 7 dispensações? As Escrituras dividem o tempo, ou seja, o período total desde a criação de Adão até o novo céu e a nova terra, em 7 períodos chamados de dispensação, e também de eras, séculos ou dias. Esses períodos eles são separados na Bíblia por mudanças no modo do Senhor lidar com o gênero humano. Cada uma das dispensações pode ser considerada, como um novo teste da natureza humana. E, portanto, cada uma termina em julgamento do homem, marcando seu fracasso. E como eu já também havia falado lá no início, 5 dessas dispensações ou períodos, elas já foram cumpridas. E nós estamos vivendo a sexta, que é a dispensação da graça, e provavelmente que está próximo de seu final. Aí, então nós temos aí pela frente a nossa sétima e última dispensação, que é a dispensação do milênio. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar da dispensação do governo humano, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 8, verso 15 e capítulo 11, verso 19. A dispensação do governo humano, ela fala da aliança noética. Essa dispensação ela durou 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispensação, até a dispersão do homem sobre a superfície da terra. O homem ele fracassou inteiramente e o julgamento do dilúvio marca o fim da segunda dispensação e o começo da terceira. A declaração da aliança com Noé sujeita a humanidade a uma prova. O homem é essencialmente responsável pelo governo do mundo, de acordo com a vontade de Deus. Essa responsabilidade pesou sobre os judeus e gentios, até que o fracasso de Israel sobre a aliança da Palestina, lá em Deuteronômio 28, do 30, verso 30 e 10. Deuteronômio capítulo 28 ao 30 e verso 10. Resultou no julgamento dos cativos, quando começaram
os tempos dos gentios. Lucas 21, 24. O governo do mundo passou definitivamente para os gentios, e Israel, como os gentios têm governado para si e não para Deus. Neste trecho de Noé e seus descendentes contém alguns pontos que prendem a nossa atenção. A bênção e a promessa de Deus, o pacto que fez com Noé e com toda a alma vivente, que é o arco-íris. Gênesis 9, verso 12 e 17. Alguns pensam que antes do dilúvio nunca houve chuva. Você pode ler lá em Gênesis capítulo 2, verso 6. Ezequiel teve uma visão. Ezequiel 1, 28 diz assim: como o aspecto do arco que aparece no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Em Gênesis capítulo 9, verso 21, lemos sobre a embriaguez de Noé, que nos faz ver que até um homem ricamente abençoado por Deus pode ser vencido por pecados carnais. De passagem, notamos o procedimento correto de Sem e Jafé, que em tempos remotos tiveram um sentimento moral tão desenvolvido como os dos mais ilustrados de hoje. Notamos também como a maldição caiu sobre Canaã, o filho mais moço de Cão, e não sobre seu pai. E desde então, os cananitas foram adversários do povo de Deus, até serem totalmente extintos da terra. Isaías 17, verso 18. Se a Bíblia não tivesse registrado a embriaguez de Noé, o adultério de Davi e a mentira de Pedro, estaríamos imaginando que os homens piedosos do passado eram diferentes de nós mesmos, pois temos tido nossos lapsos na senda da retidão. Verificamos que tal falha não nos autoriza a cairmos no mesmo delito, porque deles já temos a história e o aviso. Olha, não caia. 4 raças originaram-se dos 4 filhos de Cão. Essa, por sua vez, subdividiram depois e povoaram as terras da África, da Arábia Oriental, da costa oriental do Mar Mediterrâneo e do grande vale dos rios Tigres e Eufrates. Os descendentes de Noé. Primeiro, Jafé. Povoaram a zona norte das nações e as proximidades dos mares Negros e Cáspios. As raças caucásicas da Europa e da Ásia. Segundo, Cão. Zona sul das nações. A Arábia Meridional e Central. O Egito, a costa oriental do Mediterrâneo e a costa oriental da África. Canaã, filho de Cão. Terceiro, Sem, zona central das nações. Os semitas incluíam os judeus, assírios e sírios na parte norte do vale do Eufrates. Aliança com Noé. Confirmação de que o homem seria relacionado à terra conforme a aliança adâmica. Confirmação da ordem da natureza. Estabelecimento do governo humano e garantia de que a terra não sofreria outro dilúvio.
declaração profética de que procederia de Cão uma posteridade inferior e serviçal, e declaração profética de que haveria uma relação especial entre Jeová e Sem. E sétimo, a declaração profética de que de Jafé procederia raças dilatadas. Os governos, as ciências e as artes têm provido, geralmente de descendentes de Jafé. Assim, a história tem confirmado o exato cumprimento dessas declarações. A Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Nós vemos neste capítulo do Gênesis, encontramos o começo da confederação e do engrandecimento humano. E Deus desprovou essa confederação. Deus impediu o projeto de se fazer uma alta torre que tocasse no céu. É interessante confrontar com este começo o desenvolvimento de confederações humanas de hoje e a multiplicação de nomes partidários. A descendência de Sem. Vemos que a posteridade abençoada por Deus nem sempre seguiu pela linha do primogênito. Arpaxerdes era o terceiro filho de Sem, Gênesis 10, 22, e não o primeiro. Lá em Gênesis capítulo 5, nós vemos que as idades dos patriarcas vão quase sempre diminuindo. Porventura seria lícito entender que os anos eram, no princípio, mais curtos do que atualmente. Somente assim poderemos compreender o caso de um homem esperar uns 100 anos antes de nascer um filho. A chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, a chamada de Abraão e as promessas que Deus lhe fez. Podemos estudar neste capítulo as escolhas divinas, onde Deus escolheu Abraão, e isto importa em conhecimento, aprovação, confiança, preparação para o fim destinado, o plano de abençoar muitos povos mediante o escolhido de Deus, a proteção divina, onde Deus diz que amaldiçoaria os que o amaldiçoasse e abençoaria os que o abençoassem. A chamada divina era foi uma chamada positiva, individual e imperativa. A revelação divina, apareceu o Senhor a Abraão. A promessa divina, onde Deus diz que a tua descendência darei esta terra. A chamada é descrita em Atos capítulo 7, verso 2 e 3, e a resposta está em Hebreus capítulo 11, verso 8. Abraão desce ao Egito. Isto nos parece um desvio da senda da fé, pois aí Abraão perde a sua confiança na proteção de Deus e pretende valer-se de um subterfúgio para evitar o ciúme do rei da terra. Contudo, Deus o protegeu sem que ele esperasse. 7 coisas neste desvio de Abraão nós podemos notar. Primeiro, ele agiu sem consultar a Deus. Ele escolheu o seu destino confiando na própria inteligência. Ele valeu-se da duplicidade para conseguir seu propósito. Quarto, ele perdeu de vista a perspectiva e o plano de sua vida. Quinto, sua astúcia parecia alcançar bom êxito. Sexto, achou-se mais tarde enlaçado na trama que ele mesmo fizera. E sétimo, ele foi censurado por um rei pagão e mandado para sua própria terra.
Então nós terminamos aqui esse resumo da terceira dispensação de Deus, aonde nós falamos sobre a dispensação do governo humano, que é a aliança noética. É a aliança que Deus fez com Noé. E no próximo sábado nós vamos dar continuidade a esse estudo, onde nós vamos falar da quarta dispensação de Deus, que é a dispensação da aliança abraâmica. Então você que tem acompanhado esse estudo, então não perca. E no próximo sábado estaremos juntos novamente. Quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar por mais uma vez participar desse programa, participar desta rádio, a Rádio Web Gospel Serrana, uma rádio que tem semeado a palavra de Deus. Uma rádio que nasceu no coração de Deus, e eu creio que essa rádio ela ainda vai ser ouvida do outro lado do mundo. Eu creio pela fé no nome de Jesus. Obrigado aí, agradeço ao pastor Elcio, ao diácono Jean Carlos, que são os grandes responsáveis, né, por esta rádio, por este trabalho maravilhoso. Estão fazendo um trabalho muito lindo junto com a sua equipe, e eu fico muito feliz em também poder participar desta equipe, embora eu estou há pouco tempo, mas eu fico feliz porque eu estou fazendo algo que eu gosto de fazer, que é de ensinar, estudar a palavra de Deus. E eu não sou nenhum teólogo, tá ok? Eu gosto sim de estudar a palavra de Deus, gosto de ensinar, mas eu não sei mais do que ninguém. Até porque quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Então, fico muito feliz por isso, por esta oportunidade. Que Deus possa abençoar cada vez mais o senhor, pastor Elcio, sua família, seu ministério. Que Deus também possa abençoar você, meu amigo, meu irmão, diácono Jean Carlos, né, sua família, seu ministério. Que Deus continue dando sabedoria para vocês. Que Deus abençoe também toda a equipe da Rádio Web Gospel Serrana, no nome de Jesus. Deus abençoe também aí o povo de Lages, que está ligado aí na Rádio Web Gospel Serrana, o povo aí de Santa Catarina. Não conheço ainda a cidade de Santa Catarina, aí, a cidade de Lages, mas eu creio que Deus vai preparar tudo no nome de Jesus. Ok? Deus abençoe vocês grandemente. Estaremos juntos novamente aqui no sábado que vem, se assim Deus nos permitir. Se Jesus não voltar antes para nos buscar, nós com certeza estaremos aqui sim, falando mais sobre a palavra de Deus, neste programa, que é um encontro com a palavra de Deus. Um programa que não somente vamos falar sobre estudos bíblicos, mas também, alguns momentos vai ser pregada a palavra de Deus, em alguns momentos nós vamos poder também juntos tirar dúvidas sobre a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus ela é duvidosa, não, não é isso. Entenda uma coisa, a palavra de Deus ela não tem erro, porque é a palavra de Deus, é Deus falando. O que acontece é que muitas das vezes a gente interpreta alguns textos de forma errada e isso acaba causando dúvida
na cabeça de quem ouve, até mesmo na nossa cabeça. Então a gente tem que procurar sempre estudar mais a fundo sobre a palavra de Deus, sobre os textos, né? Ler o texto e o contexto para que a gente possa entender. Muitas das vezes, para se entender um versículo da Bíblia, às vezes nós precisamos ler todo um capítulo, ou um capítulo anterior, ou um capítulo posterior. Mas nós não podemos ficar com dúvida daquilo que nós estamos lendo. Nós temos que se aprofundar em estudar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado mais uma vez a todos que emprestaram seus ouvidos para estar me ouvindo. Continuem ligados aí na Rádio Web Gospel Serrana. E lembrando que amanhã, domingo, né, tem a reprise do programa Encontro com a Palavra de Deus, a partir das 9 horas da manhã. Tá ok? E se vocês souberem de alguém que não conseguiu assistir hoje, ouvir o programa, né, amanhã vai ter a reprise. E mais uma coisa aqui, eu quero deixar também um recado. Eu já conversei com o pastor Elcio, com o diácono Jean Carlos. É, a partir do segundo sábado, quando eu ministrei a segunda dispensação, e logo depois algumas pessoas me enviaram mensagem no meu privado, me ligaram, ou algumas pessoalmente, me falando que não conseguiram assistir a programação de sábado e nem de domingo devido a seus compromissos. Então eu propus fazer o seguinte: todas as minhas programações, né, de sábado, né, todas as gravações, eu vou montar um vídeo áudio e vou colocar no meu canal lá no YouTube, tá ok? Porque assim a pessoa pode entrar depois lá no meu canal, né, e assistir, né, um vídeo áudio somente. E a pessoa vai poder ouvir, e é até bom que, né, se você quer fazer algumas anotações, os textos, né, você vai poder pausar o vídeo para poder fazer as anotações. E assim você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Tá ok? Então, mesmo se você não conseguir ouvir o programa no sábado e no domingo, mas durante a semana você vai poder entrar lá no meu canal, o Presbítero José Roberto Soares, lá no YouTube. Aí aproveita também, já se inscreve no meu canal, para quando eu colocar um vídeo no canal você ser notificado. Curte lá, dá um joinha, compartilhe também com outras pessoas que com certeza também estão precisando aprender um pouco e ouvir um pouco a palavra de Deus. E vão ser edificadas com certeza. Tá ok? Então, esse é o recado. E já quero aqui, né, o tempo voa, quero aqui já encerrar aqui a minha programação, desejando a vocês um ótimo sábado, também um ótimo domingo. Deus abençoe Pastor Elcio, Deus abençoe Diácono Jean Carlos, Deus abençoe aí você, caro ouvinte, que deixou um pouco seus afazeres para ouvir um pouco a palavra de Deus. Amém? Fica com Deus e até o próximo sábado estaremos aqui novamente, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe. Deus abençoe, Diácono Jean Carlos. Deus abençoe, Pastor Elcio. Fiquem na paz do Senhor Jesus.